Haribol, todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Muito bom estar aqui neste local, né, nesse paraíso, como eu falo assim, no reino celestial, mas sem a consciência de Krishna, simplesmente estar vivendo aqui num lugar de natureza, não tem muito significado, porque quando nós estamos conectados com a energia divina, estejamos em lugares no modo da ignorância, no modo da paixão, lugares no modo da bondade, vamos estar centrados na realidade da existência, além dos modos. Então, onde nós estivermos, possamos assim, estar reunindo, né, assim, reunindo como hoje, e tentando falar sobre Krishna. Falar sobre Krishna é muito mais importante do que o lugar onde se está falando sobre Krishna, mas se nós pudermos colocar Deus como o centro de nossas atividades diárias, onde estivermos, principalmente aqui agora, e vai se tornar um templo de Deus. Então, onde nós formos, possamos levar a palavra de Krishna. Prabhupada explica que Vrindavana, que é a morada de Krishna, se situa onde está um devoto puro. Nós não somos devotos puros ainda nesse sentido do amor completo por Krishna, mas essa quantidade de amor que tivermos pelo Senhor irá satisfazê-lo e com certeza Krishna vai modificar toda essa atmosfera do local em que estamos para proporcionar a todas as pessoas esse conhecimento, né? E falando em conhecimento, hoje eu vou falar, vou tentar, né, falar aqui o verso 4 e 5 do capítulo 10 do Bhagavad Gita, onde Krishna fala sobre as qualidades espirituais que nós temos que desenvolver. Ao lermos, né, eu vou ler aqui esse verso, ao ler esse verso, assim, nós vamos constatar em nosso interno o quanto nós estamos manifestando essas qualidades que são as requeridas pelo Senhor Supremo enquanto estivermos aqui nesse mundo material. Então Krishna diz: inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia, todas estas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Então Krishna descreveu as tendências, né, espirituais que nós devemos adquirir para seguir uma vida espiritual notória nesse mundo material. Então, primeiramente, Krishna está falando de, né, buddhi, inteligência. Prabhupada diz que essa inteligência refere-se, né, ao nosso poder de analisar as coisas em sua devida perspectiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a inteligência é a qualidade que Krishna nos ofereceu para que nós pudéssemos ter o discernimento entre a realidade e a ilusão. Não só assim do que é certo e o que é errado, mas do que é real, realmente, né, e do que é ilusório. Porque dentro do plano ilusório, mesmo o certo não é o certo, já que é ilusório, né? Mas através da inteligência, assim como Arjuna recebeu esse comando, né, de Krishna, que estava tomando como inteligência, ele observou que mesmo tendo que participar numa batalha, isso era o correto. Então temos que usar sempre a inteligência para ver qual a possibilidade mais positiva e construtiva para que nós possamos nos manter mais firmes nessa consciência de Krishna. Então essa inteligência é a primeira qualidade aqui referida por Krishna, né? A primeira porque sem o discernimento você não pode decidir nada.
Inclusive o Bhagavad Gita é o livro, né, o manual do discernimento. É Krishna dizendo que devemos seguir uma instância real na nossa vida, se quisermos obter resultados, né, duradouros, reais. Então Krishna, ele estava fazendo o papel da inteligência personificada aqui no Bhagavad Gita, ensinando para Arjuna como Arjuna devia usar a sua inteligência corretamente. E no final do Bhagavad Gita, Krishna pergunta a Arjuna se ele tinha compreendido realmente todas as suas palavras no Bhagavad Gita. Então ele falou: você compreendeu realmente o que eu falei, ou você quer que eu repita tudo isso? Né? Você compreendeu com a sua inteligência? A minha inteligência suprema? Então Arjuna compreendeu, então lutou assim, dentro desse aspecto real, espiritual, entendendo qual era o propósito e o plano de Krishna. Então a inteligência é isso, significa esse nosso poder de analisar as coisas em sua devida perspectiva. Né? A segunda qualidade que Krishna fala, depois da inteligência, é o conhecimento. É natural que depois que você adquiriu a perspectiva correta do que fazer, você vai aplicar o seu conhecimento, né, da realidade na sua vida comum. Você vai agir como um ser espiritual, não mais como um falso ego. E Prabhupada falou que conhecimento aplica-se a essa compreensão do que é o espírito e do que é a matéria. Isso é conhecimento. Esse conhecimento corriqueiro que é divulgado aí pela mídia ou pela obtenção de um sucesso material, né, que é obtido por intermédio dessa educação universitária, Prabhupada está falando que isso abrange apenas a matéria e não é aceito por Krishna aqui como conhecimento. Que conhecimento significa simplesmente entender essa distinção entre espírito e matéria. E a educação moderna é uma educação fracassada, no sentido assim, do propósito, do plano de Krishna, porque ela não ensina sobre o espírito, né? Simplesmente ela cuida dos elementos materiais, das necessidades corpóreas, dos confortos, né? Da tecnologia. Portanto, o conhecimento acadêmico não é completo. Prabhupada estimava assim, uma coisa muito urgente que os devotos pudessem levar esse conhecimento para os estudantes, para as universidades, porque se você só tem o conhecimento material, isso é pela metade. Você nunca vai ser feliz com esse tipo de conhecimento, porque o mundo em que nós vivemos, ele nada mais é do que a projeção do nosso conhecimento. O tamanho do nosso mundo é o tamanho do conhecimento que temos. Então, muitas vezes o excesso de conhecimento acaba deixando o nosso mundo até menor, porque há muito excesso de informação. E quando conhecemos Krishna, assim, imediatamente a nossa consciência, né, se amplia. Podemos ver, assim, não cientificamente assim, a expansão do universo, mas entender que há algo mais assim, sutil por trás de todas essas manifestações grandiosas. Podemos ver Krishna por trás de tudo, né? Todas as reações químicas, físicas, todas as leis, está a presença do Senhor Supremo, que está agora, nesse exato momento, dentro do nosso coração, trabalhando com a gente, para que tenhamos mais inteligência, mais percepção, mais conhecimento. Para quê? Simplesmente para entrarmos em nossa natureza original e não ficarmos presos a essa ilusão. Conhecimento material é só conhecimento material, mesmo filosófico, é uma cadeia, é uma prisão, né? Às vezes é até pior do que a pessoa ignorante, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, materialmente falando, assim, mais ela fica orgulhosa e sente assim, que é importante por causa disso. Tem títulos, né? O sistema oferece títulos, né? PhD e tantas coisas assim, simplesmente porque fala assim, você é o maior prisioneiro aí do conhecimento. Enquanto que a pessoa simples,
às vezes ignorante, ela tem uma adoração assim, por Krishna, e isso é o amor, né? Assim, é muito mais importante do que o simples conhecimento. Mas o conhecimento de Deus é relevante, desde que apliquemos praticamente isso na autorrealização e possamos assim atingir aquilo que Krishna quer que cheguemos, né, interiormente. Por isso que ele prega o Bhagavad Gita para Arjuna, não só no sentido de Arjuna poder agir nesse mundo, mas agir assim completamente em conhecimento amoroso por ele. Essa é a revelação do Bhagavad Gita. Assim, Krishna, dessas primeiras qualidades que são enfatizadas, está a base de todo o terreno espiritual. Podemos assim observar que é uma escadinha, né, vamos dizer assim, da inteligência, depois o conhecimento adequado, e a terceira qualidade aqui, estar livre da dúvida e da ilusão. Então, Prabhupada diz que estamos livres, né, da dúvida e da ilusão quando não mais hesitarmos e assim entendermos a filosofia transcendental. Porque a alma, ela, enquanto não tem conhecimento real utilizado pela inteligência, ela fica em dúvida. Ela não sabe o que fazer realmente. Mas quando ficamos livres da dúvida e da ilusão, que são proporcionadas pela visão correta do conhecimento, pela percepção espiritual, nós não mais hesitamos em nos render, né, à Suprema Personalidade de Deus, de confiar em suas palavras, e passamos a entender perfeitamente a filosofia transcendental, porque Krishna vai nos dar, vai ativar essa potência que já temos em nosso coração, que é a potência Titi, né, a potência de conhecimento e consciência. Nós já temos essa potência, só que ela está coberta pelo falso ego, né? O falso ego também é uma energia material de Krishna. Desejamos, porque nós desejamos, né, estar aqui nesse mundo material por algum motivo de experimentação mesmo. Eu quero experimentar uma vida sem Deus. É até interessante, né? Porque no final você vai, através desse contraste, você vai sentir que a vida com Deus é infinitamente mais maravilhosa, né? Então a gente acaba dissolvendo esse falso ego e entra na natureza de Deus, e nossa vida assim segue para o sucesso completo, né? Sucesso completo na vida material significa que você se liberta da matéria e volta para o reino do Espírito, né? O reino divino. Então, pouco a pouco, a Prabhupada diz que nós vamos nos livrando da perplexidade. Você já não começa a ver as coisas assim, tão assim, nossa, mas é isso, mas é aquilo. Não, simplesmente você começa a ver tudo na posição correta. Você começa a ver que a energia material, a energia espiritual, Deus no seu coração, né? Você como uma parte integrante de Krishna, a sua relação com Deus, a vida, a morte, você já entende naturalmente. Assim, não tem mistério mais. Dentro de você, isso aí vai estar bem delineado. Então, Prabhupada, inclusive, explica, né, que nada assim, deve ser aceito às cegas, né? Tudo tem que ser aceito com muita cautela e cuidado, e tem que ser tipo uma realização. Deve aceitar só, porque Krishna falou isso, assim, nem Arjuna aceitou imediatamente. Mas no fim, Krishna, através de suas palavras, se nós realmente estudarmos o Bhagavad Gita com profundidade, vai ser natural, Krishna vai revelar tudo isso para você, no seu coração. Ou se você se aproximar de uma alma que já está assim conectada com Krishna, vivendo em Krishna, essa pessoa vai falar naturalmente, assim como um professor: olha, é isso, 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 se você fizer isso, 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 você vai chegar lá, você vai chegar, porque tudo é experiência, né? É igual você sabe que tem o inglês, mas você não consegue, acha difícil. Mas com a prática, você vai entendendo. Depois você conhece os países que falam a língua inglesa, a história. Enfim, você vai se aprofundando e dentro de uma intimidade. A intimidade, ela surge através do contato constante, onde os dois lados, né, começam a gerir energia um para o outro.
Então Krishna, ele simplesmente está no seu coração esperando a sua atitude, né, de se voltar para ele. E quanto mais você se volta para Krishna, mais você fica livre da dúvida e da ilusão. Porque você passa a ter experimentação, autorrealização. E você entende que, bom, agora, basicamente você está liberto, né? Você está liberto, mas acima da liberdade existe o amor a Deus. Então, dentro dessa liberdade, que já é grande coisa, que você não vai ficar perplexo, né, com a existência, que é isso, que é o mundo, o que eu estou fazendo aqui, essa matrix, enfim, todas aquelas loucuras, assim, né? Hoje a física quântica já começa a dar uma desvendada nisso, que existe um princípio que gera tudo, e você passa a entender perfeitamente que essa substância última é Krishna, e que ele está dentro do seu coração. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, nas suas experiências, tem que passar primeiro pela consciência divina. Nada pode acontecer se Krishna não permitir, né? As pessoas dizem que nós propomos, mas é Deus que dispõe da nossa proposta para receber, para serem concretizados ou não. Então, não vamos assim aceitar tudo assim, mesmo que seja a verdade, né, não vamos aceitar assim às cegas, vamos realizar essa verdade. Existe um processo, existe uma forma de você diariamente se manter numa espécie de consciência, de prática, que vai te dar a realização. Assim como uma planta, né, o fruto ele vai amadurecer com o tempo, mas você tem que jogar ali a aguinha, né, tem que a boa associação, né, se submeter ao sol, e com o tempo essa sua árvore, né, do conhecimento vai gerar um fruto maduro da alma, que vai ser você, aí no final Krishna vai saborear esse fruto maduro que você é. Krishna vai ter muito prazer, né? O sabor desse fruto maduro é o serviço devocional feito assim, com amor incondicionado por Krishna. Quando você estiver nessa fase de estar sentindo internamente que o serviço a Krishna é a necessidade máxima da sua vida, que esse é o conhecimento final que você deve passar para todos os espíritos, todo mundo fazendo o serviço devocional, tendo Krishna como centro, todo mundo feliz, todo mundo compartilhando as necessidades materiais, assim um espírito de fraternidade, Bhakti Yoga, onde as pessoas não são orgulhosas, todo mundo humilde, tolerante, todo mundo respeitando todo mundo, de acordo com a sua posição nesse mundo, então tudo se torna perfeito, né? Nós nos tornamos, como diz, equânimes, conseguimos olhar cada pessoa em sua posição, entendendo que em último caso todo mundo é igual perante Deus, todo mundo é feito à imagem e semelhança de Krishna. Então não haverá mais dúvidas, né? Hesitações. Então a próxima qualidade, eu até meio que falei dela agora um tempo atrás, é a clemência, né? Clemência, tolerância, você suportar, né, as outras pessoas, às vezes pela ignorância dela, por não ter o conhecimento espiritual, ou ter muito conhecimento material. Você tem tolerância com o orgulho das pessoas, assim, porque aquilo ali é o máximo que elas conseguiram chegar nessa vida material. Então Prabhupada explica que devemos ser tolerantes e desculpar até mesmo as pequenas ofensas alheias. É natural que quando você desenvolveu a sabedoria, você está se diferenciando em consciência desse mundo material das pessoas. E elas não vão assim aceitar facilmente a sua posição, mas você pode, assim, dentro desse conhecimento que vai gerar humildade natural, porque você entende, é como se várias crianças estivessem discutindo com um adulto. Ele já passou pela fase de criança, ele já entendeu. Então a posição de uma pessoa adulta, de uma pessoa que adquiriu a sabedoria, é simplesmente ter paciência com as crianças. Aceita. As pessoas sempre vão vir de alguma forma criticar, julgar, ofender um devoto que está mais avançado, mas não está dentro do mundo do devoto. Reagir a ofensas de pessoas que ainda são assim, bem materialistas ou têm uma sabedoria espiritual ou filosófica assim, sem amor a Deus, assim, ele
Pessoas que não autorrealizaram, não realizaram Krishna, não estão em contato com Krishna. Então essas pessoas têm essa tendência de se equiparar com os outros, né? Tem esse estado competitivo. Quando vê um devoto assim, mais feliz, integrado com Deus, ele sente uma espécie de, vamos dizer assim, de inveja branca. Mas fazer o quê? Cada um segue seu caminho, né? Em paz. Com essa atitude aqui que Krishna falou, essa qualidade de clemência, que é a quarta qualidade aqui. A quinta qualidade, não sei se vamos falar todas as qualidades aqui, eu estou tentando falar mais rápido possível. A quinta qualidade é a veracidade. Então, olha só a sequência. Você tem a inteligência de discernir o que é real e o que não é, o conhecimento, né, do espírito matéria, aí você fica livre da ilusão, aí você passa a tolerar as pessoas que estão assim, em ilusão, e a partir disso você passa a ter veracidade. Essa qualidade aqui é muito importante, né? A veracidade que Prabhupada, por exemplo, né? Satyam, veracidade, significa que para o benefício dos outros, os fatos devem ser apresentados como eles são. Você não deve tentar moldar a verdade para conquistar uma pessoa. Você tem que falar as coisas como Krishna falou. Você só tem que repetir o que Krishna falou, ou o que o seu professor ou mestre espiritual falou. No meu caso, por exemplo, eu repito as coisas que Srila Prabhupada está apresentando, né? Então os fatos, eles não devem ser deturpados. Mesmo que você não siga algumas coisas que são evidenciadas, você não deve deturpar em função do que você acha ou que não acha. Você simplesmente fala, ó, essa aqui é a verdade apresentada pela Suprema Personalidade de Deus. Porque Prabhupada explica que, conforme as convenções sociais, disse que a verdade pode ser dita só quando é agradável aos outros, né? Não é assim. Então você está amornando as coisas. Na verdade, às vezes, mesmo que você seja mal visto, se você fala uma verdade, essa verdade é forte, ela vai tocar as outras pessoas, né? O Bhagavad Gita diz que, no capítulo 17, sobre a austeridade do falar. Você deve sempre falar de uma forma doce, né? Mas tem que ser assim, veraz, tem que ser firme e dizer não, e apresentar evidências se você puder. Escritural, né? As palavras de Krishna. Por isso que é bom estudar o Bhagavad Gita, que você não é a sua opinião, é a opinião de Deus. Se o outro não quiser aceitar, é o problema dele. Então fale sempre a verdade sem convencionar socialmente o que você está falando. Entende? Então Prabhupada diz que não se deve falar as coisas só quando verdades que agradam os outros. Porque Prabhupada diz que isso não é veracidade, não é qualidade espiritual. Porque Krishna, quando ele vem aqui, ele fala tudo de uma vez só e fala assim, ó, é isso. Se você quiser agora seguir o que eu estou falando, segue. Se não quiser, o problema é seu. Então a verdade, ela deve ser dita sem subterfúgios, para que os outros compreendam realmente quais são os fatos. Se você vai passar algo para outra pessoa, fale a verdade, não fique interpretando, né, imaginando. Fala. Mesmo que você não siga essa verdade, você deve falar a verdade. Se você realmente entendeu sobre Krishna, e você está usando a sua inteligência e seu conhecimento, então essa qualidade, você está verbalizando o seu coração de desejo que aquela outra pessoa se torne um devoto de Krishna também. E pode deixar que Krishna depois vai atuar nessa outra pessoa. Então, o Prabhupada explica que, embora a verdade às vezes seja desagradável, não se deve deixar de falá-la quando você está, assim, iluminando outra pessoa. Você está falando por amor, com boa intenção. A gente não sabe nunca quanto, né, a outra pessoa vai ser afetada por isso, mas você, de alguma forma, entende que se aquela pessoa entrou em contato com você, foi porque Krishna fez esse arranjo. E se você está na plataforma espiritual, por que não falar a verdade? Mesmo que isso vá de encontro, né, com a verdade que a outra pessoa sustenta, mas que não é o amor a Deus. Então devemos assim, ser bem atentos
ao que estamos falando, ou seja, ao nosso jogo mental das palavras, que muitas vezes é um auto-engano, né? Então, Prabhupada diz que a veracidade exige que, para o benefício dos outros, né, para o bem do mundo, que os fatos sejam apresentados como eles são. Então, esta é a definição da verdade. Quando Prabhupada chegou aqui no Ocidente, havia assim, muitas traduções do Bhagavad Gita, mas não com o conceito da suprema personalidade de Deus. De modo que a tradução de Srila Prabhupada desafiou todos, né, os ditos mestres espirituais, quando ele estabeleceu Krishna como a pessoa absoluta, a suprema personalidade de Deus. E ele falou exatamente o que Krishna está falando. E até hoje muitas pessoas estão criticando Srila Prabhupada, alguns o chamam de farsante, ou de que veio só para criar uma religião. E não é, se você ler o Bhagavad Gita, tudo que ele falou é exatamente o que está lá, né? E também porque quando você fala a verdade, você tem que estar vivendo internamente de acordo com essa verdade. A sua palavra verdadeira só vai ter um efeito real, energeticamente falando, pela potência de Deus em seu coração, quando você está vivendo essa verdade. Por que você vai falar algo que você não está vivendo? Quantos devotos, assim, não só da área espiritual, mas de outras áreas, que eu vejo pessoas falando, mas eles não estão vivendo conforme aquilo que eles estão vibrando. Então, Krishna explica que para você ser um bom pregador, você tem que estar vivendo a verdade no seu coração, do que você fala. Senão não tem efeito, né? Prabhupada às vezes fala assim, que às vezes há devotos que estão falando sobre Krishna, mas não vive assim em Krishna. Então, as palavras deles não tem potência espiritual. Por isso que o mestre espiritual, que é o meio transparente de Deus, quando ele fala assim, né, um mestre fidedigno, se você lê os livros de Prabhupada, assim, imediatamente você sente a energia de Krishna. Imediatamente. Vani, né? Vani, assim, a presença de Prabhupada na forma de palavras. Assim, não podemos entender assim, misticamente como é isso, mas você vai sentir a potência, a semente sendo colocada assim, no seu coração, e com o tempo, lendo Prabhupada, mesmo que pareça assim, que as coisas estão se repetindo, no final você vai ter o resultado. E mesmo porque vida espiritual significa que você todo dia tem que lembrar que você é um servo eterno de Krishna, que Krishna está no seu coração, que essa manifestação material nada mais é do que uma energia de Krishna para te dar uma experiência que você quis, mas que agora você não quer mais. Você entendeu, você adquiriu inteligência, conhecimento, parou de hesitar, né? Se livrou da ilusão, e agora você passa a tolerar tudo e não, agora eu quero voltar para Krishna, não quero mais. Assim, se eu ficar nesse mundo material, eu quero ficar com Krishna também, que é a mesma coisa, né? Quero estar no mundo espiritual aqui, no mundo material. Quero fazer do meu coração Vrindavana, Vaikunta, dessa maneira. E daí você passa a ser veracidade, você começa a pregar sobre Krishna, né? A cantar o nome de Deus, assim verdadeiramente. Né? Você passa a ser verdadeiro com você. Você não está se importando mais com quem está falando de você. A realização é nossa, cada um tem sua realização com Deus. E isso você tem que sentir. Você não tem que provar isso para ninguém. Simplesmente faça o que Krishna disse no Bhagavad Gita. Vá lá e fale sobre mim, fale o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, assim. Faça isso. Isso é o que faz você ser o devoto mais querido para mim. Então você segue a sua vida em paz. Você não está tendo que, né, interagir com uma sociedade materialista ou com pessoas que às vezes se dizem devotas de Deus, de todas as religiões, assim, mas que são pessoas que vivem uma vida meio infernal, uma vida fanática, uma vida cheia de julgamentos, de cobrança, de crítica, que estão assim brigando com o mundo material, tentando consertar o mundo material, e Krishna fala, você está perdendo o seu tempo. Esse mundo material eu estou controlando, eu sou o Ser Supremo por trás disso. Renda-se a mim que eu vou te libertar de todas as reações negativas. Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. Eu vou libertar você de toda
nhaca material e vou te dar a minha opulência, eu vou te dar as condições favoráveis para você se tornar um bom assim, falante da verdade. É isso que Krishna espera de nós, assim, em completa humildade. Não queira ser assim, o melhor, mais orgulhoso, que eu sou devoto bom, sou um devoto fé. Não, você simplesmente repete o que Krishna fala no Bhagavad Gita e deixa Krishna se manifestar no seu coração. Não queira falar, flua com a energia divina, com a potência divina. Deixa que a inteligência de Krishna guie, né, intuitivamente a sua voz, para que essa mensagem seja passada para as pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo material. Né? Fale para você mesmo. Assim. Então, eu acho que já está um tempo meio longo aqui, né? A gente pode, amanhã, de repente, continuar aqui essas qualidades. Mas revisando então, antes de terminarmos aqui essa aula, inteligência, né? Inteligência, discernimento, né? Perspectiva correta da vida. É isso que Krishna faz para Arjuna, ensinando o Bhagavad Gita. Você não pode agir em nada na sua vida sem a perspectiva correta, senão você só vai para o lado do abismo, né? Vamos dizer assim. Conhecimento, você tem que entender perfeitamente, não só no sentido intelectual, mas no sentido vivencial, a diferença entre matéria e espírito. Tendo essa inteligência e conhecimento, ficamos livres, né, da dúvida e da ilusão. A dúvida só vem quando você não experimenta o conhecimento. Você vai experimentar esse conhecimento. Então você passa a ter tolerância pelo mundo, que às vezes não vai aceitar a sua posição, às vezes nem mesmo aqueles que... Alguns vão ficar com inveja de você, mesmo que estejam na plataforma espiritual, isso vai ser normal. As pessoas ainda que são imaturas não conseguem entender uma pessoa que é mais madura, isso é normal. E veracidade, né? Viva a sua verdade. Conheça a verdade, você vai se libertar de tudo. Então essa verdade, em última análise, é Krishna, a suprema personalidade de Deus, que já está aí no seu coração. Não é algo, questão de tempo ou questão de espaço, não, é questão de você abrir seu coração e Krishna vai se revelar. Então, gente, versos 4 e 5 do capítulo 10, depois ia ser controle dos sentidos. A gente pode continuar amanhã, ok? Para não alongar muito, que eu sei que o pessoal está com fome aí, a praçadinha já está para sair. Eu agradeço, então, por vocês ficarem mais um dia aqui ouvindo, né, essa aula. Por favor, sempre que puderem, falem de Krishna onde vocês estiverem. Assim, façam que todo lugar que vocês forem seja um local sagrado. É só falar de Krishna, cantar o mantra, o Mahamantra, assim. Às vezes mesmo no seu silêncio você ficar contactado, né, com Deus, assim, torna você um templo sagrado em movimento, onde você for. Isso aí não é nada demais, nós somos isso, nós somos sagrados, todos nós somos partes integrantes de Deus. Imagina, somos deusinhos lindos em movimento nesse planeta Terra. Então agradeço então a presença de todos vocês, todas as glórias à Divina Graça de Srila Prabhupada, todas as glórias ao Bhagavad Gita, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.